Aí, galera do handebol brasileiro, tô aqui arrepiadíssimo à frente de Viomário da Silva. Viomário da Silva, vocês não estão enganados não. É ele, Ula Ula. Boa tarde, Ula Ula, como vai? Boa tarde, galera. Boa tarde, Casaleiro. É um prazer imenso estar com vocês aqui. E vamos ter esse bate-papo, essa troca de ideia muito boa aqui a partir de agora. E que bacana estar aqui na frente do Ula Ula, que é um patrimônio, não é tombado porque não morremos ainda, não é verdade? Verdade. Mas é um patrimônio histórico do handebol. E a gente queria saber da tua história, né, Ula? Aonde você começou? Tem muita gente que fala que você foi um excelente jogador. Eu acho que é por causa do nome, né? Viola, Romário. E você era um canhoto super esperto, é isso mesmo? A minha história, né? Ela se inicia em Salvador, na Bahia. E eu era jogador de futebol, era atleta de futebol. Só que no futebol, os meus pais, meu pai mais precisamente, decidiu que eu teria que estudar, que eu não iria jogar futebol, porque os treinos de futebol eram o dia todo. E daí minha irmã, nós morávamos, eu sou natural de Santo André, né, aqui do ABC Paulista. O meu pai é natural de Salvador, meu pai trabalhava na petroquímica, foi transferido para Salvador e a família toda migrou para lá. Só que minha irmã já jogava handebol aqui na Pirelli, em Santo André. Quando nós chegamos em Salvador, na primeira aula no colégio, minha irmã foi selecionada para jogar handebol pelo clube. Era o Clube Monte Pascoal, era um clube o qual treinava dentro do colégio. E aí minha irmã se destacou, porque já jogava aqui em São Paulo, já tinha um grande domínio da modalidade. Aí o técnico da minha irmã perguntou se eu gostaria de jogar e treinar também. Aí eu vi lá, fazer gol, tal. Minha irmã já jogava, meu pai tinha uma facilidade de deixar, eu falei, eu vou praticar também. Aí comecei a praticar. Agora me diz uma coisa, no futebol você estava me contando que você jogou com craques mesmo, né? Você não foi profissional porque o seu pai deu uma puxada no você e falou, vamos estudar. Mas você acabou indo para o handebol e hoje você faz uma história, e todo mundo sabe da tua história do tempo áureo aí, de São Bernardo, de tudo aquilo. Eu queria que você contasse um pouco da tua parte, da fase que você passou no futebol, com toda aquela galera boa, né? Com o Edilson Capetinha, João com Marcelo. todo mundo. Conta um pouquinho dessa área, dessa parte do futebol para nós. Então, quando eu cheguei em Salvador, eu morava no bairro do Garcia, né? Era o bairro que tinha muitos atletas, onde morava o Edilson, onde morava o João Marcelo, onde morava o Eduardo também, que jogou na posição ali, e o Charles, centroavante, Anjo 45. E todos eles já jogávamos no final de semana no Colégio Antônio Vieira, e aí todos nós já estávamos encaminhados para jogar em alguma equipe. Tinha um diretor do Esporte Clube Bahia, que morava lá na rua, levou o Edilson, um dia assistindo o jogo, convidou o Edilson, convidou o João Marcelo, me convidou para a gente participar, e o Charles para poder jogar no Bahia. Todos nós fomos, passamos no teste, só que o meu pai falou, olha, você vai precisar estudar, eu não vou deixar você parar de estudar para poder jogar futebol. Os treinos no Bahia era período integral, e eu estudava pela manhã. E aí os camaradas seguiram, né? João Marcelo seguiu, o Edilson seguiu, o Charles seguiu. Foi aquele grupo do Bahia, tirando o Edilson que foi para a Vitória, saiu do Bahia e foi para a Vitória. João Marcelo, o Charles, foi aquele time campeão brasileiro de 1988. E eu continuei no handebol. Só que aí a partir de 90, continuei treinando no handebol, seleção baiana, jogando as competições oficiais. Em 1992, teve uma seletiva de seleção brasileira no Nordeste, né? Que veio o técnico espanhol dar essa seletiva. Como chamava o técnico, né? O Juan de Deus. O Juan de Deus veio lá em Sergipe, fez uma seletiva e eu participei da seletiva. Era um curso para técnicos e os atletas iam fazer a parte prática do curso. Chegando lá, ele me viu jogando, estava eu, estava o Hélio, já era uma outra safra lá do Nordeste. E ele falou, olha, esse canhoto aqui tem futuro, tal, vamos ver quem pode investir nele. Aí estava presente o técnico Alberto Rigolo, técnico da Metodista, que estava em formação, estava iniciando os trabalhos na Metodista, entre 92 e 93. E aí o Alberto Rigolo conversou com o Rod de Deus e falou, ó, eu tenho intenção de investir nesse canhoto. Me fez uma proposta e daí então, em 1994, eu cheguei aqui em São Bernardo para trabalhar com a Metodista, com o Alberto. Era aquele grupo novo que formou, eu, Agberto, o Hélio, o Macarrão, Marquinhos, Cubano.
E aí daí a Metodista começou a se formar e fortalecer e se tornar quem se tornou no longo dos anos. Mas aí o teu pai não chiou de você fazer parte da Metodista e de seleção brasileira, nada disso? Não, né? Passou a época de 86, né? Que era a época de colégio e tal. Em 92 eu já estava na faculdade, eu estava no segundo semestre da faculdade. E a proposta da Metodista era muito boa, eles me ofereceram faculdade, casa, comida e mais uma ajuda de custo. Que era o que ele queria que você estudasse. Que ele queria que eu estudasse. Então ele falou assim, vai ter a faculdade envolvida, está liberado para ir. Como eu já era oriundo de Santo André, e aí eu tinha alguns parentes aqui, aí ele falou, então tá tranquilo, vai ter alguém para tomar conta lá e tal. Aí me liberou e eu cheguei aqui em janeiro de 1994. Então, de um fortíssimo meia esquerda no futebol para um gigante na ponta direita do handebol. E entre essas duas, você também foi formado na mesma faculdade que eu fui formado, parece que anos depois, na FEFISA. Na FEFISA, isso. Você foi formado em 90? Não, eu cheguei na FEFISA, como eu já tinha 2 semestres na PUC de Salvador, eu trouxe algumas matérias que foram aproveitadas e eu terminei o curso aqui em 1996. Foi na uma turma anterior, uma turma antes da do Agberto, do Hélio, da galera que vieram comigo jogar aqui. Então eu consegui terminar em 1996 aqui na FEFISA de Santo André. Batendo 10 anos depois que eu fui formado, é isso mesmo, eu me formei com hortelã em 86. É isso mesmo, o negócio, eu e o hortelã, a gente está mais tombado do que você, pelo jeito, né? E o Santo Baldassim, né? Quando eu cheguei aqui eu tive algumas dificuldades de adaptação no clube, de treino, treinar 2 períodos, alguma coisa que eu não estava me adaptado. E o Santo Baldassim me ajudou muito na faculdade. Ele me orientava muito, me dava muitos toques para fazer e tal, porque eu fazia a disciplina dele, eu cheguei no ano da disciplina dele. Então eu tenho muito a agradecer ao Santo Baldassim, que me ajudou muitíssimo nesse início de carreira aqui na Metodista, me orientou bastante e me deu muitos incentivos. Vamos falar um pouco dessa maravilha que foi, que eu não consegui estar lá presente, que era esse time de estrelas da Metodista, de Alberto Rigolo, de Cubano, de Elinho, dessa galera toda. Conta um pouquinho para nós. A Metodista, né, ela tem a formação no ano de 1993. Um projeto que o Alberto, através do Neto, que era um ex-atleta e morador aqui de São Bernardo, conseguiram chegar no reitor da Metodista e tiveram essa grande proposta e grande projeto. E aí, a partir de 93, o Alberto foi aglutinando mais jogadores. 93 veio o Agberto, o Lúcio Mauro, o Marquinhos. 94 chegou eu, o Macarrão, o Cubano chegou em 95, Miltinho. E aí o Alberto conseguiu montar essa grande equipe, essa grande estrutura de handebol. Nós tínhamos assim, algo muito em comum entre nós, porque o objetivo de todos era ganhar. A gente treinava para ganhar, a gente treinava para quebrar recordes. Como nós tínhamos oriundos da Sadia, que era a grande equipe nacional, Marquinhos, Miltinho, Jabá, né? Jabá também fez parte dessa época. E a Sadia quebrou todos os recordes do handebol nacional. A nossa meta era essa, a gente tem que ser melhor que a Sadia. Então não tinha campeonato que a gente não quisesse ganhar, não tinha campeonato que a gente não quisesse participar. A gana de vencer daquele grupo era muito grande. A gente tinha naquela época uma liderança muito boa do Alberto, seu Valdir Fonseca também contribuiu bastante com o crescimento daquela equipe. Eduardo Carlone também era oriundo aqui do ABC e também nos ajudou muito, auxiliava o Alberto muito bem. Maurício Fonseca na preparação física era excepcional. Rosana Paulão, psicóloga, né? Nós tínhamos uma equipe multidisciplinar que nos dava todo o suporte necessário. E tinha metodista junto com a Prefeitura de São Bernardo, que entrava com a parte financeira e a parte de estrutura. Então, para aquele grupo, não faltava nada. O que dependia de nós era treinar e conquistar vitórias e conquistar títulos. E era o que o Alberto fazia. Quantos títulos foi? Só sem querer te cortar, mas já querendo enumerar. Vixe, nós, Liga Nacional, 8. Quando iniciou, nós ganhamos Paulista, 95, 96, 97, 98. De 95 a 2002 nós ganhamos Paulista. Brasileiro de 96, porque ainda não era Liga Nacional. Aí Liga Nacional entrou 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002. Nós fomos perder a primeira Liga Nacional em 2003 para São Caetano. Sul-Americanos de 96
97, 99, 2000 na Argentina e 2001. Jogamos Mundial de Clubes de 97 na Áustria, Mundial de Clubes de 2001 no Catar e depois o Mundial de Clube 2004 no Catar também. Então, assim, jogos abertos e regionais, só perdemos o de 2000, o resto nós ganhamos todos. Copa do Brasil, a equipe assim era muito vitoriosa, porque a gente tinha uma equipe muito boa, uma comissão técnica muito boa, e era um sincronismo muito importante, a equipe se entendia muito bem, a estrutura que era oferecida era maravilhosa, nossa única preocupação era treinar e ganhar. Qual que era a diferença desse time de tantas conquistas, que a gente vê que além de tudo, parece que vocês viviam daquilo, não existia uma vaidade, porque sempre quando eu converso com algum de vocês, eu sinto muito o negócio da união, sabe? Ninguém fala de si mesmo, todo mundo está falando um do outro e tal. Você acha que mudou um pouco esse estigma, que hoje a gente não consegue ter isso? O que era daquela época que você acha que é diferente hoje? Então, foi bem colocado a sua pergunta. Naquela época a gente era muito mais parceiros. O nosso compromisso com aquela época era de jogar bem e a equipe se sobressair, né? Não tinha vaidade, não tinha interesse pessoal, todo mundo se respeitava, não tinha aquela coisa do eu, sempre era nós. O objetivo sempre era para todos. E isso fazia uma diferença muito grande. Porque na hora que tinha alguma dificuldade, só não olharam, já sabia o que o outro queria. Só não virar de rosto, outro virar de corpo, o colega já sabia qual era a trajetória, para onde tinha que ir, o que tinha que ajudar. Só não abaixar de cabeça e saber o que o seu colega estava precisando. Então nós éramos um grupo muito unido. A gente fazia muito o que eu não vejo hoje. Nós fazíamos muitas coisas juntos. Nós saíamos juntos, nós treinávamos juntos, nós íamos para a faculdade juntos, nós fazíamos churrasco juntos. Então o grupo era muito forte. Tá? O convívio de amizade. Nós morávamos todos juntos, né? Nós chegamos a morar uma determinada época em 8 pessoas em um apartamento. E não tinha problema, não tinha vaidade, todo mundo se entendia, todo mundo se respeitava, que era muito importante. E isso engrandeceu bastante a nossa convivência, as nossas vitórias. E também nós amadurecemos muito enquanto pessoas, né? Porque só o fato de você conviver com mais 8 pessoas, com mais 20 pessoas no clube e não ter vaidade, você cresce, você amadurece, você se torna um ser humano melhor, um cidadão melhor. E hoje todos nós ainda somos amigos, né? Independente de onde esteja cada um ou que rumo tenha seguido, mas todos nós somos amigos, sempre que dá nós encontramos, sempre que dá festejamos. Então assim, foram momentos em que o grupo, né, se sobressaiu e o resultado apareceu em função disso. Era outra época, né? A época que vocês viveram, que eu vivi, era a época de amizade mesmo. A gente tinha amizade um pelo outro, amizade, a gente não tinha vaidade, carinho. A gente saía na rua, bacana, nunca pensava no mal do outro. Então, pra gente, pra mim pelo menos, é muito duro viver hoje. A gente se sente, eu me sinto muito mal. Tem dias que eu me sinto muito mal. Eu acho que para você também, porque a gente está enfrentando algumas manias do cotidiano hoje que foram criadas por falta da educação, né? Por falta do que o teu pai queria, que era te botar na escola, que você tivesse uma educação. Então isso tudo naquela época era muito forte, a educação era forte. Você concorda? Bom, plenamente. Existiam-se valores, né? Os valores eram acima de tudo. Então, respeito, educação, isso aí não sobressaía em nada. Aquilo lá era a prioridade. E hoje o que a gente percebe é muito falta disso, né? Hoje os valores foram esquecidos, o respeito foi esquecido. A gente percebe que cada um quer só fazer o seu e para você, e quer derrubar o próximo, quer derrubar o companheiro. E isso não leva a nada. Infelizmente, às vezes eu sinto a mesma coisa que você sente. É muito triste você ver essa competitividade toda que existe, mas sem o respeito, né? Sem você saber que quem está do seu lado ali naquele momento ele está competindo com você, mas é um ser humano, é uma pessoa que talvez teve menos oportunidade que você e que você precisa entender e compreender. Antigamente a gente tinha tudo isso.
Eu vim do Nordeste, apesar de ser em Santo André, vim do Nordeste, o Hélio do Nordeste, Marquinhos veio do Sul, Jabá do Centro-Oeste, Agberto de Cubatão, o Hulk do Rio de Janeiro. Nós tínhamos uma diversidade muito grande de locais do Brasil, mas todos nós nos entendíamos, todos nós aprendíamos a respeitar de como cada um era, e isso fazia uma diferença muito grande. Hoje a gente não percebe isso, hoje a gente percebe acompanhando, eu tenho acompanhado as equipes adultas das cidades, eu percebo muito que a pessoa quer eu quero me destacar, eu quero levar vantagem, eu quero ser o artilheiro, eu quero ser o melhor, mas eles não esquecem que ele, para ser o melhor, ele depende de toda aquela engrenagem para ajudar para que ele se destaque. Isso é muito triste. Quem sofre com isso, na verdade, somos todos nós. E não só no handball. No handball muito mais, porque o handball é fragilizadíssimo. Né? A gente não tem onde cair morto, na verdade. Né? Hoje não tem. Então, o que eu acho, outras modalidades ainda tem recursos que podem se manter. Mas, e outra, não é só aqui, é na escola, é no país que a gente está hoje. Então, como que a gente vai reclamar de políticos se dentro da nossa casa existe a nossa falta da educação? Se a gente não consegue estabelecer valores com quem está ao nosso redor, que está mais próximo que a gente, como é que a gente vai conseguir exigir alguma coisa de alguém? É muito que eu falo para os atletas que eu estou iniciando e que eu costumo iniciar no handball, né? E para os alunos que eu dou aula em colégio também, que se eu não me dou como exemplo bom, positivo, como é que alguém pode seguir alguma coisa? Como é que alguém pode ter alguma experiência positiva se eu, adulto da relação, não me dou esse exemplo, né? Então eu me questiono muito na formação, porque às vezes a gente entende, formação esportiva da modalidade handball, mas nem todos vão virar atleta. Eu vou ter médicos, vou ter engenheiros, vou ter funcionários públicos, vou ter donas de casa, eu vou ter ali naquele grupo de 20 atletas que treinam junto 3, 4 vezes por semana, diversos profissionais do ramo. E essas pessoas têm que ter, todos precisam ter educação, todos precisam ter carinho, todos precisam ter respeito, para que isso ramifique. E que para a gente volte a futuramente conquistar esses valores que porventura deixaram de existir. Perfeito, perfeito, muito perfeito. Seguindo a tua conduta exemplar, que teu pai te ajudou muito a ter, você consegue tocar 2 times de 2 cidades. Você é técnico de São Caetano e você é técnico de São Bernardo. E um quer mais você do que o outro. Qual é esse segredo que você tem, que você consegue agregar? É a tua educação? Assim, eu tive 2 pessoas muito importantes para me ajudar a conseguir dividir as 2 coisas muito bem. Uma foi o Alberto Rigolo, que aqui, quando eu tive a oportunidade de ter a possibilidade de dirigir uma equipe em São Caetano, ele me orientou muito bem o que fazer, como proceder. E a outra é a Renata Trevelin, que é minha diretora do Colégio Eduardo Gomes e coordenadora das categorias de base do handball de São Caetano. Me deram muito norte de o que fazer, como seguir, como proceder, como não juntar as 2 coisas, como não misturar as 2 cidades. E isso me deu uma confiança muito grande, porque os 2 mentores de cada cidade estavam me apoiando. E isso, o que você precisa enquanto profissional é ter apoio das pessoas que te dirigem e muita orientação. Hoje eu já não tenho mais o Alberto como responsável aqui em São Bernardo, mas eu tenho o pessoal da Unip, que também, através dos diretores da Unip, do Ricardo, do Zé Roberto, do Edu Carlone, que estão na frente do handball da Unip, quando eles chegaram, eles falaram: não, Ula, você consegue muito bem diferenciar as 2 coisas, então a gente gostaria de continuar com você do jeito que está. Então eles conseguem gerenciar muito bem isso. A Renata em São Caetano também é uma pessoa muito sensata e consegue entender que nesses 10 anos que eu estou gerenciando as 2 coisas, nunca interferiam para um lado nem para o outro. E aquilo que você falou, a educação. É um fator que é muito importante, porque você ministra masculino numa cidade, feminino em outra, são faixas etárias parecidas, mas são formas de lidar diferentes, né?
A menina, o atleta, a mulher é de uma forma, requer mais carinho, mais atenção, mais cuidados para um lado. O masculino as mesmas coisas, só que o homem você precisa entender algumas coisas diferentes. As meninas têm algumas particularidades e você precisa estudar muito para poder fazer as duas coisas. É uma coisa que constantemente nos últimos anos eu não tenho deixado de fazer. É estudar demais o que é ser atleta masculino, o que é ser atleta feminino. Eu não posso chegar no lugar do masculino, mesmo sendo às vezes faixa etárias idênticas, querer fazer a mesma coisa de um para o outro, porque a compreensão, o entendimento, a forma de pensar, a forma de agir são completamente distintas. Então eu tenho estudado muito em função disso, como trabalhar com treinamento feminino, como trabalhar com treinamento masculino, que é para conseguir suprir as necessidades das duas categorias, dos dois naipes. E mais uma vez você colocou a educação na frente, porque você humildemente você coloca tanto a Renata quanto o Alberto Rigolo, e mesmo na troca você ainda elogia outras pessoas. Então mais uma vez você mostra o que é educação. Assim, a gente tem que ser muito grato por todas as pessoas que construíram algum pilar em nossas vidas, né? Isso eu não posso, a gente cubano, Macarrão, Hélio, Aguilberto, Oilson, Jabá, a gente tem muita gratidão por todas as pessoas, porque assim, nós saímos de setores e de locais que se a gente não tivesse no meio do esporte, a gente seria algum profissional da vida aí, iríamos tocar nossa vida se não fosse no ramo do esporte, porque todos nós tínhamos os pais que nos orientaram para seguir. Mas nesse caminho que a gente tomou a decisão de seguir, as pessoas que passaram a interferir a partir daí são muito importantes, né? A gente não pode deixar de reconhecer a importância de um Alberto Rigolo no início da Metodista, na fase áurea da Metodista, como um grande educador de todos nós. O Alberto tinha coisas que acontecem hoje no dia a dia de uma equipe adulta, no dia a dia de um clube do handebol nacional, que na gerência dele jamais iria acontecer, porque os valores estavam acima de tudo para ele. A Renata, da mesma forma. A Renata preza muito por valores, e os profissionais que trabalham com ela têm que ter valores. Então a gente não pode deixar de sempre parabenizar e agradecer essas pessoas que contribuíram dessa forma para a gente, fortificaram aquilo que os meus pais edificaram, né? Então assim, não é que desconstruiu, fortaleceram mais a construção de educação, a base que eu tive através dos meus pais. Agora a gente vai dar uma relaxada nesse papo tão intenso, e eu queria saber, eu quero trazer um negócio que aconteceu, um fato que aconteceu em um jogo de final de Campeonato Paulista, uma final contra o Pinheiros, e por uma bola você segurou o cara e o caramba, vocês acabaram ganhando e de repente surgiu o Pinto. Conta pra gente sobre a história. Essa história desse jogo. Que essa história eu trouxe lá do submundo do handebol desse país maravilhoso que a gente tem. Então, eu cheguei aqui em janeiro de 1994 e nós jogamos antes, tinha a Copa Cidade de São Paulo, torneio início, juntava as 4 equipes melhores classificadas do ano anterior e fazia-se no início do campeonato esse quadrangular. Nós jogamos o primeiro jogo e fomos para a final com o Pinheiros, que tinha o goleiro Pinto, o jogo estava próximo a acabar, faltava alguns segundos, e aí a gente cometeu uma falta no ataque, e o Xixa tinha uma clara ocasião de fazer o gol, de fazer o lançamento para fazer o gol. Eu entrei na frente, interceptei o passe, fiz ali a falta, o cronômetro correu, o jogo acabou. Ganhamos, teve aquela discussão toda. Só que nesse inteirinho, nós afastamos para o lado direito do ginásio do Pinheiros, eles afastaram para cá, aí saiu o Pinto, que era o goleiro, acho que reserva do Pinheiros, estava lá, e foi me tirar satisfação comigo, cruzou a quadra para tirar satisfação comigo porque eu tinha feito aquilo. Eu não conhecia o Pinto, não conhecia ninguém. Eu tinha sido no ano anterior aluno da disciplina de capoeira lá na faculdade, lá na Bahia, e ninguém me conhecia, né?
Quando eu vejo o Pinto aproximando, o pessoal da Metodista estava mais para trás, eu estava mais ou menos ali na linha dos 9 metros, eles estavam dentro do gol. E o Pinto veio para cima de mim como cobrando alguma coisa. E ele era grande. E ele era maior que eu, muito forte. Eu olhei para trás, estava o Hulk, o pessoal tudo lá atrás, muito longe. Eu falei, poxa, se eu vou correr aqui, eu vou passar vergonha. Quando o Pinto ficou a mais ou menos uns 3 metros de mim, eu comecei a gingar. Fazia os passos da capoeira, fazendo aquela ginga e tal. Aí o Pinto parou. E recuou. Opa, aí começou a recuar, aí começou a reclamar de longe e recuando, recuando. Aí o pessoal da Metodista veio e falou, pô, o Pinto aí e tal, pô, ficou com medo, você sabe lutar capoeira e tal. Eu falei, não, tranquilo e tal. O Pinto afastou, aí começou a cerimônia de premiação e nós nos reunimos ali. Aí o Alberto na época juntou todo mundo, juntamente com o Hulk, que as pessoas falaram assim, ô, você sabe lutar capoeira? Você é professor de capoeira, você aprendeu capoeira? Eu falei, gente, eu só sei os passos para gingar. Se o Pinto aproxima mais 2 metros, eu teria que sair correndo. E foi aquela gargalhada, aquela risada, todo mundo começou a rir. E aí até hoje essa história virou uma lenda. Porque agora a gente já joguei junto com o Pinto depois na faculdade, jogamos junto em alguns clubes, jogamos junto no Master, a gente dá risada. Mas na época aquilo, um recurso que eu tive para poder afastar ele, porque eu não sabia se ia ter algum entrelace lá. Mas foi um episódio muito marcante e muito legal que aconteceu na nossa história da Metodista. Ula, eu quero te agradecer demais, Vilmário da Silva. Quero te agradecer essa oportunidade aí incrível da gente estar conversando nesse sábado chuvoso, que só não está melhor porque falta uma pipoca e a gente assistiu um belo jogo de handebol. E eu queria que, se você quer mandar um abraço para alguém que foi importante para você, porque eu acho que a tua história é de muita importância na tua família. Teu pai é vivo? Não, meu pai já é falecido. Então, se você quer mandar algum recado para alguém, para tua esposa, para tua filha, eu acho que você é um cara que merece isso muito e a gente só tem que te aplaudir. E quem gosta do handebol tem que falar obrigado, viu, Ula? Obrigado por estar aí à frente na coordenação aí do infantil, da seleção, fazendo todo esse trabalho que já não é de hoje, que você é perfeitamente escolhido para essa posição. E a gente quer desejar, sim, e sempre para você uma boa sorte, porque pessoas educadas como você é difícil de a gente achar. E quando a gente acha, a gente tem que aplaudir. Muito obrigado. Eu agradeço, né? Primeiramente aos meus pais que me deram essa possibilidade de uma educação boa, de me dar valores, de me dar uma formação adequada, que me deram a oportunidade de ser quem eu sou. Depois eu agradeço ao meu técnico lá, meu primeiro técnico na Bahia, o professor Paulo Gilberto, foi quem me encaminhou para o esporte, né? Quem me mostrou os caminhos aonde ser chegado. Aí eu venho para São Paulo, agradecimentos a Renata Trevelin, a Alberto Rigolo, a todas as pessoas que porventura contribuíram. Santo Baldassim me ajudou muito na faculdade também. Então foram pessoas que contribuíram bastante para que eu chegasse a esse posto. Todos os meus amigos, Agilberto, Hélio, Cubano, Macarrão, Miltinho, Marquinhos, Jabá, você Baiano, Gilberto, jogamos junto. Vai faltar alguém, ou Wilson, mas todos, tenham certeza que todos eu tenho guardado, né? Com muito carinho, contribuíram para mim. Os amigos após carreira, né? Os amigos professores do Colégio Eduardo Gomes, meus amigos Albertinho, todos que estão comigo na Unip agora. Um agradecimento muito especial para o pessoal da Unip também, pessoal da São Caetano, que a gente faz um trabalho muito bom e que eles aceitam, e também especial para minha esposa Keila e para meu filho Vinícius, que são pessoas que estão comigo constantemente no dia a dia e que me apoiam nessa batalha que a gente tem aí. Meu muito obrigado a todos e podem contar comigo porque precisar, que eu estou à disposição. Handebol brasileiro, que é a delícia do esporte. E quando eu falo que é uma delícia do esporte, é porque a gente tem pessoas igual o Ula Ula. Isso que é bacana. Que bacana! Muito obrigado.